Agora nós vamos a aplicações simples da dinâmica, né? É claro que, em muitos casos, nós temos corpos em movimento, né? De tal maneira que eles estejam presos a outros corpos. Então, são casos agora onde eu não tenho um corpo. Senão, é aquilo que nós já dissemos antes, iríamos incorporar aos movimentos simples, né? Esses casos aqui, eles na realidade não são tão simples, né? Então, o primeiro exemplo é este aqui, né? O que eu tenho? Eu tenho aqui um corpo, né? Esse corpo azul, né? De massa que estamos chamando mb. Ele está preso a uma corda e que é presa ao outro corpo de massa ma. Aqui temos uma roldana também, mas nas aplicações simples da mecânica, a gente faz de conta que a massa da roldana é igual a zero. É uma aproximação, né? É como a gente começa a estudar. E também a gente considera a massa do fio, é bom lembrar isso, né? A massa do fio como sendo igual a zero, né? A gente diz que o fio é inextensível e não tem massa, né? Muito bem. Então, nesse caso, o que a gente deve fazer, né? A gente deve, né, colocar todas as forças agindo sobre eles. É isto. Já apareceu a primeira. A força de atrito agindo sobre essa massa. Agora, a segunda, a força normal agindo sobre esse corpo. Duas forças já. Ora, temos a força tensora que age sobre esse corpo. Então, precisamos colocar todas as forças. Todas as forças. O que mais? Sim, a força peso, ela sempre está lá. Então, temos todas as forças agindo sobre esse corpo. Agora, precisamos colocar todas as forças agindo sobre o segundo. Mas o segundo está sob a ação de duas forças apenas. A força peso do corpo B, que apareceu aqui, né? E a força T, tensora. Mas, como a roldana não tem massa, então o módulo dessa força é o mesmo módulo da força T que age sobre esse outro corpo de massa ma. Ela só tem um sentido oposto. O fato é que aqui tem um resumo das forças, né, que agem sobre estes dois corpos, né? São exemplos simples, mas de qualquer maneira, vejo agora, não é um problema de um corpo, né? É claro que esses corpos estão, de certa maneira, vinculados um ao outro, né? Porque a distância que esse aqui anda é igual à distância que aquele outro anda, porque você tem o fio agindo sobre ele. Muito bem, então temos as forças, agora nós adotamos um referencial. Sem o referencial não dá, né? Vou repetir, vejam que vai aparecer aqui o referencial. Vejam bem, referencial, está aí. Ó. O eixo Y, que está aqui, está bem claro, o eixo Y, e aqui o eixo X também está bem claro, né? Então, essa é a segunda providência que é importante. Eu isolo os corpos, considero as forças agindo sobre cada um deles, adoto um referencial. Pronto. E poderia ser um referencial para cada um deles. Também pode, não há problema algum. Agora, é melhor adotar um referencial só, né? Muito bem, agora eu tenho os dois corpos e o referencial. Em seguida, eu devo indicar, nesse caso, né,
a gente vê que a aceleração desse é para cá, a aceleração do outro é para cá. Consequentemente, tudo facilita, porque a aceleração há de ser a mesma, porque eles estão vinculados, é o que eu expliquei antes, né? Eles estão vinculados. Isso é um dado importante, né, para a gente resolver esse problema, né? Muito bem. Então, agora, achar determinadas componentes, né? Por exemplo, a componente X da força resultante sobre o corpo A, ela é dado por, veja, eu tenho aqui T, o eixo X está para cá, portanto, T. A força de atrito está no sentido oposto ao do movimento, claro, né? Portanto, menos FAT. FAT é o módulo da força de atrito, né? Veja. Então, como a força de atrito é igual a μ vezes N, eu escrevo isso como sendo igual a T menos μ vezes N. E a componente Y da força resultante sobre o corpo A, veja, essa cor aqui se refere ao corpo A. Então, eu tenho N, a normal, está aqui a normal, adotei para cima, então o N aqui aparece positivo. PA, mas PA é uma força que tem o sentido contrário do eixo X. Então, ela aparece como menos PA. Portanto, isso aqui é igual a N menos MA vezes G. Como não tem movimento ao longo do eixo Y, eu já posso escrever que isso é igual a zero. Pronto, porque não tem componência. Para o corpo B, a coisa é mais fácil, né? Eu tenho agora, levando em conta a orientação do eixo Y, eu tenho T, veja, menos PB, porque PB está orientado ao contrário do meu eixo Y aqui, contrário. Portanto, isso é igual a T menos MB vezes G, né? De forma que agora, né, eu tenho que resolver este sistema aqui de equações, né? Veja, como é que eu resolvo? Em primeiro lugar, né, eu tenho que isto é igual a zero. Aqui eu estou escrevendo agora a lei de Newton e tenho que resolver esse sistema. A componente X da aceleração é simplesmente A, né? Então, MA vezes A. Portanto, eu tenho esta equação, eu tenho aqui esta equação, vamos destacá-la, né? Eu acho que é melhor fazer isso assim, né? Então, eu tenho, em primeiro lugar, essa equação, que eu estou destacando, né? E agora eu tenho essa outra equação, né, que eu gostaria também de destacar, né? Se eu tiver atrito. Se não tiver atrito, eu só olho para essa de cima aqui, né? Então, vejo, eu somo esta equação aqui, né? Eu somo esta equação com esta equação, somando, eu vou obter que T, né? Olha só, somando, né, estas duas equações e levando em conta, né? Agora eu estou levando em conta a força de atrito, né? Então, o que eu vou obter, né, somando estas equações, é que a aceleração sem atrito é igual a G vezes MB dividido por MA mais MB, e com o atrito eu tenho essa resposta. Mas essa resposta é obtida a partir, então, de todas as 4 equações. Na verdade, eu tenho que usar as 4 equações, né? Ou melhor, 3 equações, né? 3 equações, né? Essa aqui é a primeira equação, essa aqui é a segunda equação, porque eu vou usar, né,
Aqui, mi, eu vou usar mi vezes peso. Por quê? É mi vezes n, mas o n é igual à força-peso, né? E esta outra equação. Esse sistema de equações, somando o sistema de equações, você vai obter esta resposta aqui, né? De forma que é isto, o que a gente sempre precisa fazer, né, é isolar cada um dos corpos. Então, nesse caso, nós isolamos um corpo, depois nós isolamos o outro corpo, depois, cada um desses dois corpos, nós colocamos as forças, né? Eu vou indicar apenas algumas, né? Indicamos as forças, esse é o segundo passo. O terceiro passo é aquele de escolher um referencial, né? E nós escolhemos este referencial aqui, né? Mas pode escolher mais de um referencial. Este é o segundo passo. O terceiro passo é escrever as projeções das forças. Projeções das forças, né? E depois usar a lei de Newton e, finalmente, resolver um sistema de equações. É isto.